Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Marilda e hoje eu vou fazer bombom de coco, então vamos lá. Olha gente, todos os bombons que eu faço aqui em casa, de coco é o preferido de todo mundo. Assim, eu amo bombom de uva, por exemplo, né? Mas assim, o de coco é aquele que praticamente todos gostam, né? Então é o preferido nesse sentido assim de que a maioria gosta, é o que a gente mais faz também automaticamente aqui em casa. Mas assim, vou dar como exemplo para vocês dois vídeos que eu já fiz aqui pro canal que eu também uso como recheio de bombom, que é o doce de abacaxi com coco, que eu também gosto, e o carapinhado, que também é uma ótima opção de recheio, tá? Então, além desses dois, tem outros que aos poucos, né, eu vou mostrando para vocês aqui. Mas dentre esses três é os que eu mais faço aqui para casa. Uma outra opção também que eu tava esquecendo aqui é o de coco, né? Com ameixa preta, que eu também fiz, eu mostrei como dei nome de salaminho aqui no vídeo, né? Mas assim, ele também fica bem gostoso para recheio de bombom, tá? O que eu vou falar para vocês, esse recheio de coco, há outras formas também de fazer, né? Não precisa ficar preso a esse tipo só de recheio. Então vou falar para vocês aqui outras formas que eu já fiz. E aí você escolhe a que melhor se adapta ao seu gosto. E também assim, gente, quando a gente faz para casa, igual no meu caso, que a maioria das vezes eu faço para nem para as festas da minha família, a gente acaba experimentando, vendo outras formas de fazer, né? Agora, quando a gente faz por encomenda, é bom a gente manter um padrão ali de receita, porque às vezes a pessoa compra, gosta e ela vai querer comprar sempre daquele jeito ali. Então é bom você fazer uma escolha, né? Se for para vender. E aí se adaptar e fazer dessa forma sempre. E aí hoje eu vou fazer com creme de leite, né? Leite condensado e coco. E vou usar uma xícara de coco para uma caixa de leite condensado. Aí vou deixar a critério seu também, você coloca e mistura. Se quiser acrescentar mais coco, pode acrescentar também, tá? Mas ele fica muito bom assim, mas tô dando opção. E muitas vezes também eu já fiz usando a manteiga ou a margarina no lugar do creme de leite. Também fica bom. E também pode colocar ovo, né? O beijinho tradicional geralmente leva gema de ovo. Então eu uso o ovo inteiro, não coloco só a gema. Quando eu faço 1 quilo de chocolate, por exemplo, gente, que a maioria das vezes eu faço uma quantidade maior assim, que é para o aniversário das minhas meninas, ou para outras festas da família, né, que a gente mais faz, que é mais comum a gente fazer mais para as festas da família. Então, geralmente eu uso 6 caixas de leite condensado para 1 quilo de chocolate, tá? Dependendo da forminha que eu uso, quando eu uso geralmente formas menores, às vezes sobra um pouco de recheio. Mas assim, é essa média que eu faço. 6 latas ou caixas de leite condensado para 1 quilo de chocolate. E nesse caso, quando eu coloco o ovo, eu coloco de 3 a 4 ovos para essa receita de 6 caixas, tá? Mas pode-se colocar até um ovo para cada leite condensado. Então assim, não tem o creme de leite, coloca a margarina, coloca a manteiga, não tem problema, vai ficar tão bom, tá? Vai ficar muito bom também. Eu acho que ele fica um pouquinho mais cremoso com creme de leite, tá? Mas fica muito bom fazendo dessa forma também, tá? E também com o creme de leite sem o ovo, ele vai ficar o quê? Mais claro, né? Quando você coloca o ovo, ele fica aquele recheio mais amarelado. Mas fica muito bom também. Olha, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o leite condensado. Mas essa ordem, assim, não é a coisa mais importante não, tá? A única coisa que eu oriento é, quando colocar a farinha de trigo, mistura na hora. Porque se não misturar na hora, vai formar aquelas bolinhas difíceis de desfazer depois, né? Fora isso, não tem problema a ordem. Eu prefiro também colocar assim a farinha de trigo antes de colocar o leite, que parece que dissolve com mais facilidade. Aí vou colocar agora a farinha de trigo, vou usar uma colher de sobremesa, tá? Aí já vou misturar aqui só com leite condensado, mas assim, se quiser colocar os outros ingredientes, não tem problema não, tá, gente? Só o que eu oriento é isso, mistura a farinha de trigo logo. Não deixa formar bolinhas não, porque senão depois fica ruim de desfazer. Se quiser colocar ela por último, né, que já dissolve, já liga o fogo, pode também. Mas eu gosto bem de colocar ela assim com leite condensado e já dissolver de uma vez.
Até quando eu tô fazendo bolo, gente, eu não gosto de colocar farinha, né? E assim esperar, eu gosto de já colocar e misturar na hora. Dissolver a farinha, vou colocar o restante dos ingredientes, gente. Aí vou colocar aqui, para uma caixinha de leite condensado, eu vou usar meia caixinha de creme de leite. Vou usar também meia xícara de leite e uma xícara de coco. Eu vou usar o coco flocado, que é assim o que eu mais uso aqui. Mas se você preferir também pode ser o coco ralado, tá? E agora eu vou só misturar antes de ligar o fogo aqui. Já vou ligar o fogo pra gente fazer nosso doce. Já começou a soltar do fundo da panela, mas eu vou esperar mais um pouco. Para quem me acompanha no canal, eu já expliquei essa questão da farinha de trigo, né? Que mesmo você deixando ele secar um pouco mais, ele mantém a maciez. Mas assim, a vantagem do bombom de forminha é que o recheio não precisa ficar tão firme, né? E quando a gente vai dar o banho, assim, usando o palito ou o garfo, aí o que acontece? Ele tem que ficar num ponto mais firme, porque senão ele solta com facilidade ali na hora de dar o banho, né? Agora na forminha não, na forminha ele pode ficar mais mole, não tem problema. Não precisa ficar num ponto tão consistente, né? Então aqui começou a soltar, já esperei mais um pouquinho. Já posso até tirar, não tem problema ele ficar molinho não. Fica a critério da pessoa, né? Como ela prefere o recheio, se ele mais firme, se ele mais cremosinho, né? Eu não gosto muito, gente, de falar do tempo, porque assim, eu acho que varia do fogo, varia às vezes do leite condensado, né? Tem alguns que são mais condensados do que outros, então assim, isso pode variar um pouco. Mas para você ter noção, desde que eu liguei o fogo, já se passaram 12 minutos. Então vou deixar até completar 13 minutos aqui. Eu deixei no fogo mais alto até ferver e depois eu baixei o fogo um pouquinho, tá? Porque a gente deixa no fogo alto o tempo todo, corre risco de começar a queimar. Então eu não gosto de finalizar o doce no fogo muito alto não. Então ele garra, né? Começa a ficar aquele doce escuro. A questão do tempo é só para você ter uma noção, tá bom? Mas eu prefiro que você olhe o ponto, se tá soltando bem da panela, se tá num ponto assim que quando esfriar ele vai ficar mais firme, né? Vocês podem ver que ele já tá aí, ó, bem consistentezinho. Na hora que esfriar vai ficar um pouquinho mais. Eu já vou desligar. Mas como eu disse, como é pra forminha, podia ficar até mais mole do que esse aqui, não teria problema, tá? Não precisa dar um ponto, né? Realmente até desgrudar todo da panela, porque ele vai manter. Como vai ser feito na forminha, isso não vai alterar. Eu sempre gosto de misturar, tá? Por um tempo, depois que eu desligo. E agora a gente vai esperar esfriar para estar fazendo nossos bombons. Gente, olha só, o chocolate já está derretido, né? Eu não mostrei todo o processo, mas futuramente, se vocês quiserem, vocês podem pedir que eu mostro. Mas assim, vou explicar rapidamente aqui. Ou eu derreto em banho-maria, lembrando que não é bom receber o vapor, né, da água, e nem gotas de água, né? Então, assim, as forminhas, os utensílios que você usar para derreter o chocolate tem que estar bem enxuto, tá? Bem sequinho. E a água também não pode ferver, tá? Então eu deixo aquecer bem quando eu uso banho-maria, né? Coloco uma panelinha por baixo ou caneco que for. Eu procuro sempre colocar uma vasilha, né, da boca ali, a parte de cima menor do que a vasilha que eu vou usar para o chocolate, justamente para não receber esse vapor. E deixo a água assim bem morna. Eu não deixo ferver, mas espero ela aquecer um pouco. E se ver que a vasilha está esquentando demais, tira um pouquinho, né? Porque não é bom ficar muito quente, senão vai perder a qualidade do chocolate. Ele não, né, vai ter problema depois, ele vai endurecer mais rápido, vai perder ponto. E quando eu derreto no micro-ondas,
eu coloco geralmente de 30 em 30 segundos, tá? E aí assim coloco, né, misturo, daí a pouco volto para o micro-ondas de novo, coloco mais 30 segundos e assim vai até derreter completamente o chocolate. Meu micro-ondas no momento, acho que tá na hora de trocar, então assim, ele tá aquecendo mais do que o normal. Então eu não posso deixar 30 segundos não, porque senão ele vai aquecer muito, tá? Mas enfim, agora eu vou mostrar pra vocês aqui como eu faço. E aí lembrando, gente, vou falar uma outra coisinha que na Páscoa a gente fez, que eu falei de alguns recheios, né? Que vocês podem usar, que eu já coloquei aqui no canal, e que vocês podem usar como recheio de bombom. Na Páscoa, a gente fez o ovo surpresa e a gente colocou vários ovinhos, né? Aqueles mini ovos, 10 gramas, né, Ana Flávia? Aqueles pequenininhos, e a gente colocou cada um de um recheio para ser a surpresa, né? A gente usou de brigadeiro e os recheios a gente já mostrou aqui no canal. Brigadeiro branco, brigadeiro com nozes. Então, assim, é uma opção também de recheio para bombom aí. O brigadeiro que eu não comentei no começo do vídeo, né? Quando eu falei das opções que a gente tinha. Enfim, agora vamos colocar na forminha. Você escolhe a forminha que você gosta, né? Da sua preferência. A de alpina eu gosto bastante. Uma das que eu uso bastante aqui também. E aí, quando eu faço recheio diferente, o que eu faço é o seguinte. Para as pessoas identificarem o sabor, né? O que eu faço? Eu coloco cada forminha, cada formato, né, da forminha com um recheio diferente. Aí se a pessoa pegar, por exemplo, do alpino eu coloco com coco, por exemplo, né? E aí então todos de alpino vai estar com recheio de coco, fica mais fácil da pessoa optar ali pela sua preferência, né? Ou então, gente, você também pode fazer ela lisa. Ah, lembrando, tirei um pouquinho. Eu sempre faço isso aqui para evitar o ar, tá, gente? E outra coisa que eu vou falar pra vocês, se o chocolate estiver passando pronto um pouquinho, estiver começando a firmar, aí ele dá bolha também, mas com mais facilidade, tá? Então é bom o ponto do chocolate. Dou umas leves batidas assim pra tirar o ar. E agora a gente tira o excesso. Você tira o excesso e volta, eu vou tirar mais um pouquinho. Fiz uma bagunça maior que o normal, porque ela soltou da minha mão, né? E aí, gente, como eu não tenho espátula, eu uso as costas da faca, tá? A parte de trás, a parte que não é do corte, né? Pra tirar aqui o excesso do chocolate. Uma outra observação, gente, que eu vou fazer é o seguinte. Quando eu tô fazendo uma quantidade muito grande, a parte que eu uso pra cobrir, e se eu tirar, assim, o excesso, igual eu costumo limpar, eu costumo colocar separadamente, porque se misturar o chocolate com a parte do recheio, depois o chocolate não fica tão bom pra derreter, tá? Então, se eu separo, depois eu uso em outra receita, né? Um ganache, por exemplo, um bombom aberto ou coisa assim. Uma cobertura de bolo. Eu prefiro fazer isso quando é uma quantidade grande de chocolate que eu vou usar, tá? Aí, feito isso, eu vou colocar na geladeira um pouquinho, só pra, né, endurecer o chocolate. E a gente volta pra rechear. Quando eu faço a quantidade grande, se tiver frio, eu não costumo nem precisar colocar na geladeira, que eu vou fazendo várias forminhas, né? E vou colocando assim, e ela vai, mesmo na temperatura ambiente, ele vai firmando pra gente colocar o recheio. Lembrando que o recheio deve estar frio, tá? Aí deixei na geladeira, gente, ela, né, já firmou um pouquinho. E agora eu vou colocar o recheio. Como eu falei quando eu tava fazendo o recheio, se quiser o recheio mais mole, pode deixar, tá? Mais cremoso, né? Fica a seu critério. Eu não gosto de rechear até a borda, porque senão depois pra gente cobrir fica feio, né? Assim, não é que vai dar problema, mas fica o acabamento mais ruim. Então eu prefiro colocar assim, faltando um pouquinho, né? A borda, para dar pra colocar a cobertura aqui. Pra cobrir com chocolate. Esse tá muito baixinho, vou colocar mais um pouquinho. Aí eu uso a colherzinha, né? Ou de chá ou de café. Geralmente eu tenho bastante forminha, gente. E essa forminha, assim, você pra lavar, tem que ser com água morna, tá? Não chocolate pra quem não tá acostumado a fazer, né? Orientação só pra quem não tá acostumado. Porque senão o chocolate não solta com facilidade. Mas não pode ser água muito quente, porque se a gente tiver cuidado, dura um tempão essas forminhas, tá? Mas eu ia falar o seguinte, eu tenho bastante, mas assim, quando a gente faz uma quantidade maior, acaba que você não dá conta, né? De fazendo, lavando, secando.
Então, assim, o que eu faço? Quando eu vou fazer uma quantidade maior, eu vou reaproveitar as forminhas. Eu dou uma limpada com papel toalha, tá? Eu limpo com papel toalha depois que eu utilizo, que fica mais fácil. Porque senão ele fica... Se você não limpar bem, quando você vai reaproveitar, né, mais vezes, o que acontece? Ele não sai com tanta facilidade. Sempre a primeira vez, assim, é mais fácil desenformar. Aí depois, quando você vai reutilizando, fica ruim. Então, assim, por isso que eu costumo limpar com a toalha, que facilita, tá? Isso, como eu falei, quando a gente faz uma quantidade maior, né? Que às vezes na pressa ali, porque igual esse aniversário das minhas meninas, ou casamento, né? Igual já foi o casamento aqui da minha sobrinha, a gente costuma fazer um mutirão, porque todo mundo trabalha, ninguém tem muito tempo. Então, assim, a gente costuma reunir a família e fazer um mutirão para fazer uma quantidade maior de bombons. A gente pega assim, geralmente eu gosto de fazer com uma semana de antecedência, porque quando eu faço as festas aqui em casa, o que acontece? A gente trabalha a semana toda, então eu não tenho tempo para ir preparando tudo durante a semana, né? Então, eu pego os bombons, faço uma semana antes, que aí eu já faço, coloco na forminha, coloco na geladeira, já deixo tudo prontinho, para na semana seguinte eu fazer as finalizações, igual o bolo, que não tem como fazer antes, né? Não tem como você pode fazer o bolo antes. Quando eu faço o mini bolo também tem que ser mais na véspera, né? Então, assim, os bombons ou doces em geral, pode ser feito com antecedência e guardar na geladeira, que vai manter a qualidade e o sabor do mesmo jeito. Por uma semana pode ficar tranquilamente. Até 15 dias na geladeira costuma conservar, tá? Bem, eu não gosto de deixar muito tempo, porque eu gosto das coisas mais frescas, né? Então, sempre eu faço com uma semana de antecedência. Eu falo assim, às vezes sobra, né? A gente não é muito exagerado, assim. Então, não sobra muito. Sempre quando sobra, assim, até 15 dias, o sabor tá bom. Você vai fazer o recheio mais cremoso, a casquinha não pode ficar muito fina, tá? Senão ela vai furar e vai vazar, né? Do jeito que tá aqui não tem perigo nenhum. Porque eu não fiz ele tão cremoso. Acho que pelo vídeo dá pra vocês observar a textura, né? Mas se quiser fazer ele mais cremosinho, aí tem essa questão. Gente, finalizando aqui, vou colocar o chocolate por cima, né? Pra finalizar. Eu poderia colocar na geladeira desse jeito aqui. Poderia. E aí depois, quando eu desenformar, né, eu simplesmente acertar. Eu prefiro limpar agora. Por quê? Porque quando eu desenformo já tá pronto, tá? Então eu faço isso aqui com a faca. Aí agora, gente, eu vou levar pra geladeira pra desenformar, tá? Aí você escolhe, ou você limpa, igual tá esse aqui bem limpinho em volta, ou você deixa e depois termina de acertar, tá? Então você pode fazer, passou a primeira vez ali, se quiser levar pra geladeira e depois desenformar, ok. Vai dar um pouquinho de trabalho para você limpar as bordas depois. Ou então você limpa nesse processo, terminou de passar, já limpa de uma vez, depois fica mais fácil. Gente, com a espátula facilita, tá? Mas assim, nem sempre a gente tem a espátula adequada. Então, por isso que eu mostrei aqui com a faca que a gente faz, a gente improvisa com o que a gente tem, tá bom? Pessoal, eu deixei por volta de 7 minutos no congelador, tá? No freezer. E aí, assim, quando ele ficou russo, né, fica fácil de desenformar. Aí só dá uma batidinha nele, vai soltando. Às vezes eu tô fazendo outras coisas, deixo até por volta de 10 minutos, tá? Que não atrapalha, fica até melhor para soltar da forminha, né? E se grudar um pouquinho, você dá uma leve apertadinha na forminha, cuidado para não quebrar, né? Que ele solta facilmente. Olha, gente, para quem não está acostumado, né, a fazer os bombons, na hora de fazer o fechamento, de colocar a cobertura ali por cima do recheio, né, para finalizar o bombom, eu aconselho a cobrir um por um, tá? Principalmente se o recheio estiver gelado, porque se for colocar cobertura em todos para depois espalhar, se o recheio estiver gelado, corre o risco de endurecer e você não conseguir espalhar bem, tá? Por isso que eu falo fazer assim, colocar a cobertura de chocolate um por um, já espalhando, já finalizando direitinho.
Gente, então é isso aí. Qualquer dúvida pode mandar nos comentários que eu vou tentar responder. Se eu demorar um pouquinho, eu peço desculpas, porque às vezes falta tempo para responder em tempo real, né? Mas sempre que tiver a oportunidade eu vou estar respondendo, tá? E muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.